Depois Jesus disse a todos, Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Nunca se falou tanto sobre liberdade, autonomia, capacidade de escolha, mas ao mesmo tempo nunca se viu uma geração tão presa como a nossa. Ao mesmo tempo que se eleva a bandeira da liberdade, nós somos escravos do mundo, escravos do poder, escravos do ter, escravos do prazer. Jesus Cristo, quando convida a todos e a cada um de nós ao seguimento, o seu chamado é um chamado à liberdade plena. Interessante porque a impressão que nós temos que obedecer a Deus, seguir a Cristo, é uma espécie de escravatura, de escravidão, quando na verdade é justamente o contrário. Santo Tomás de Aquino dizia que quanto mais próximo da graça de Deus nós nos aproximamos, quanto mais nós aderimos a Deus, mais livre nós nos tornamos. Depois, na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo no capítulo 5, que é chamado carinhosamente de carta da liberdade, Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores e em Cristo somos verdadeiramente livres. Então, na verdade, Jesus aqui está dizendo para mim e para você: se você quer me seguir, se prepare para ser livre. Se você quer de fato me seguir, se prepare para a liberdade. Mas qual é a concepção de liberdade para Jesus Cristo? Qual é a concepção de liberdade para o cristianismo? E aqui é muito importante que nós, de uma certa forma, nos distanciemos do que é a liberdade para o mundo, para a ideologia política, para a ideologia econômica. A liberdade do cristianismo é um pouco diferente, mas essa liberdade nos garante de fato a salvação. Muito bem. Se alguém me quer seguir, somos livres. Ninguém é obrigado a nada, mas a partir do momento que eu coloco-me no segmento de Jesus, que eu quero enfrentar a liberdade com Jesus, então é claro que isso implica algumas normas, isso é fato. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Renunciar aqui tem a sua etimologia na língua grega, e renunciar é apartestiai, que significa resistir. Renunciar aqui na Bíblia é a resistência ao ego. Seguir a Cristo e ser livre é dizer não ao nosso ego inflado. Seguir a Cristo e ser livre é recusar a ser o que a gente de fato não é. A gente muitas vezes tenta mostrar para os outros, para as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso arrebol, que nós convivemos, uma imagem falseada da verdade que de fato somos. A gente aprende com a antropologia existencial que o homem, ele se torna um ser cansado interiormente falando, não por ser aquilo que ele é, mas por representar um papel ou encenar um papel daquilo que ele de fato não é. O cristianismo, o seguimento de Cristo, a liberdade proposta por Senhor Jesus, é uma liberdade que permite ser quem eu sou. Eu não preciso encenar nada, não preciso ser o que eu não sou e vender uma ilusão ao meu respeito. Eu preciso, enquanto mais eu encontro-me com Cristo, ser eu mesmo. Por isso que é interessante, porque se fala tanto na idolatria de imagens, que os cristãos católicos adoram imagem, que não pode fazer imagem, que papapá, ok. Mas eu nunca ouvi pregando sobre a autoidolatria.
Quando muitas e muitas vezes os pregadores pregam mais sobre eles mesmos do que sobre o Evangelho de Jesus. Muitos pregadores e muitas igrejas e seitas e religiões tentam, na verdade, fazer do fiel um escravo seu, do que, na verdade, um livre para Cristo. Observe bem, algumas pregações só se fala de inferno, só se fala de demônio, só se fala de catástrofe, só se fala de tragédia. E isso justamente para poder enlaçar o fiel e puxar para si. Ali a pregação, o evangelho que não liberta, ele não é de Jesus Cristo. O evangelho que não me deixa na autonomia do segmento, ele não é de Jesus Cristo. E aí, minha gente, é importante perceber que a autoidolatria é um grande perigo. Quando eu me idolatro, quando eu sou uma espécie de semideus, quando todo mundo tem que me adorar, tem que me paparicar, todo mundo tem que passar a mão em mim porque eu sou o Senhor, essa pessoa não está livre para seguir a Jesus Cristo. Porque o seguimento a Jesus é um processo de conversão, é um sair de mim mesmo para ir ao encontro do único e verdadeiro Deus, que é Ele, o Senhor Jesus. De uma forma bastante didática, a gente conhece e sabe o que é um ego. Nós todos temos um ego. Mas renunciar a si mesmo, resistir a si mesmo, tendo aqui a base grega como a etimologia da palavra renúncia ou renunciar, significa justamente de que eu preciso aos poucos ir resistindo o meu ego com cetro e transformando ele num ego de avental. Olha que interessante isso. O ego de cetro é aquele ego onde nós mandamos, onde nós... Mas o seguimento a Jesus o tempo todo nos pede o ego de avental. E aí eu posso lembrar, por exemplo, de João capítulo 13, quando Jesus tira o manto, coloca o avental de servo e vai lavar os pés dos discípulos. Esse é o ego vestido de avental, o ego que serve e não o ego que manda, o ego que ajuda e não o ego que explora. É esse ego que deve, ao seguir Jesus e esvaziando-se, renunciando a si mesmo e seguindo a Ele. Eu já vi pregações totalmente equivocadas, por falta de conhecimento bíblico, filosófico, psicológico, antropológico, teológico, quando alguns pregadores, inclusive católicos, vão dizer por aí que renunciar a si mesmo é a autoaniquilação. Em hipótese alguma, não é a autoaniquilação, é o esvaziamento do ensimesmamento, da egolatria, da autoidolatria, do sentimento egóico que nós carregamos muitas vezes dentro de nós. E ele vai dizer então, tomar a cruz. De vez em quando nós pregadores, consciente ou inconscientemente, cometemos um certo erro, quando falamos que tomar a cruz é carregar o marido, é carregar a esposa, tua cruz é tua esposa, tua cruz é teu marido. Não necessariamente. Tomar a cruz aqui é pensar no contexto na época de Jesus. A cruz era uma forma de morte, de julgamento do Império Romano. A cruz era o símbolo da tortura e consequentemente da morte. A tradição romana, alguns nem levavam a cruz completa, as duas hastes, somente uma haste, a que se encaixava em cima, o que é provável que Jesus tenha carregado, não esse madeiro por completo, somente a haste que encaixa lá nos braços. Isso era o comum no antigo Império Romano. Embora fosse um madeiro pesado, a gente compreende que aquele que carregava em público pelas ruas da Galileia a cruz é porque era um maldito, é porque era um condenado, precisava ser humilhado porque ele tinha dívidas, culpas e etc. Muito bem. Tomar a cruz aqui
é Jesus dizendo para mim e para você: não vai tomar a cruz de madeira ou de madeiro como a minha, não é esta cruz. Mas tomar a cruz significa, é preciso morrer todos os dias para me seguir. Se você não morrer todos os dias, não terá liberdade suficiente para o discipulado. Se não morrer todos os dias, não terá liberdade suficiente para o seguimento. Não é carregar os outros, é carregar a si mesmo, mas morrendo um pouco a cada dia. Eu lembrei aqui de Efrem da Síria, um pensador cristão ortodoxo do século IV. Efrem dizia que essa árvore da vida que estava plantada no paraíso, lá no livro do Gênesis, ela na verdade era a simbologia ou o modelo da cruz que foi plantada no alto do Calvário e que nos deu a vida eterna. É bonito porque Efrem vai dizer e vai fazer uma semelhança maravilhosa da árvore da vida de Gênesis 1 e 2, quando Deus planta a árvore da vida e diz para Adão e Eva: vocês podem comer de todo e qualquer fruto, menos da árvore da vida, do conhecimento, do bem e do mal. Santo Efrem, ou Efrem, vai então fazer uma releitura do Antigo Testamento, dizendo o seguinte: a nova árvore da vida é a cruz, e nessa cruz está o novo Adão, e o novo Adão é Cristo Jesus. Portanto, a cruz é o símbolo de que precisa morrer aquilo que de Deus não repercute mais em mim. Quando eu assumo a cruz, morre as coisas do mundo todos os dias, morre o meu ego todos os dias, morre o meu individualismo todos os dias, morre o meu sentimento egóico todos os dias, e eu então estou nascendo para uma vida nova em Cristo Jesus. E por fim, ele vai dizer no 24: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Essa é uma das coisas mais difíceis para nós. Aprender a soltar, aprender a se desprender das coisas, aprender a perder. Nós somos muito competitivos e queremos ganhar o tempo todo, até quando o tema é ruim, nós queremos ganhar. E aqui o ensinamento é: aprenda a abrir a mão para você poder livremente seguir a Cristo. O que tem te prendido ultimamente? Onde você está amarrado? Ou onde você está se amarrando? Se você está preso a algo ou alguém que está te levando para o inferno, se está preso a algo ou alguém que está tirando você do Calvário, se está preso a algo ou alguém que está puxando você do céu, por que você insiste em continuar ainda com nó ou enlaçado a este ser ou a este algo? Desprenda-se para poder livremente alçar voo para a eternidade. Conclusão: a lógica do reino é fantástica. Jesus Cristo nos ensina que quem quiser ser grande, muito grande, deve servir. Quem quer ser muito rico, deve doar. Quem quiser ser muito feliz, renunciar. Essa lógica na nossa cabeça capitalista, econômica, cultural, odierna, contemporânea, não dá muita liga. Mas este é o ideal e o sonho de Jesus Cristo. Quem não for livre, jamais seguirá Jesus. E quando eu falo em liberdade, não estou falando de nós padres, não. Para o padre é mais fácil, ele não se casa mesmo. Não, não é isso não. Eu posso ser padre e não ser livre. Essa liberdade é para todos nós que somos chamados como cristãos.
No teu casamento seja livre, no teu trabalho seja livre, no cristianismo seja livre, no que você fizer seja livre. Vai soltando, vai se libertando das escravaturas do pecado, as escravaturas dos nós, para que livremente você vá seguindo e percorrendo as pegadas de Jesus Cristo. O que é a quaresma? A quaresma não é outra coisa senão 40 dias para repensarmos a liberdade. Nós estamos caminhando para o Calvário e depois para a ressurreição. Quem ressuscitou? Aquele que foi livre antes, durante e depois. Há um erro teológico gravíssimo quando alguns pregadores por aí dizem que Jesus foi obrigado a morrer na cruz. Não, senhor, está na Bíblia, está em João. Ele vai dizer: eu entrego a minha vida livremente. Aquele que foi livre para morrer por mim e por você, também tem a mesma liberdade para me chamar, para que eu me desprenda das coisas do mundo e materiais e colocar-me a serviço e no seu seguimento. Portanto, que essa quaresma para você, eu te desejo do fundo do meu coração, seja uma quaresma de leveza, uma quaresma de escolhas, uma quaresma de renúncias, e pelo amor de Deus, corta todo nó que está te atrapalhando a ser você mesmo. A Jesus, uma salva de palmas.